Olá a todos. Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Larissa, sou artista visual, pesquisadora e docente, doutoranda em artes pela Unesp, mestre em linguagens mídia e arte pela PUC de Campinas e bacharel e licenciada em artes visuais também pela PUC de Campinas. Eu vou comunicar hoje um recorte do que tem sido minha pesquisa de doutorado, referenciando uma artista que toca nas questões que eu investigo. Assim como evoca o título da comunicação, esticar e puxar as fibras elásticas como estados corpóreos, faz do corpo esse articulador ativo, em consonância com os anexos ao corpo, as fibras elásticas no caso desta comunicação. Para fazer uma costura entre os anexos do corpo e a ação corpórea, atesta-se esse caráter performático que reside nesses objetos, em que esses dois elementos fazem uma negociação e perfazem a ação e, em alguns casos, também os resquícios que podem vir a ser fotoperformances ou videoperformances. Ao referenciar as fibras elásticas, Ao referenciar as fibras elásticas no decorrer da apresentação, vou estar aproximando o nylon como materialidade percursora e passível de ser ativada em ações, devido às suas propriedades tanto físicas, como esticar, se prolongar, como também possível de aderir em cores que se diferem. Ao mencionar o nylon, falo dessa fibra têxtil sintética que começa a ser produzida em meio a um contexto complexo de Segunda Guerra, como meio para substituir a seda nas meias calças. Como ênfase, quero conceder um olhar para a propriedade elástica desse material, atestando que, sem repouso ou sem ação do corpo ou de qualquer outro objeto que venha fazer uso deste, a elasticidade ela permanece inerte e estável. Afinal, é através da ação do toque da relação que ela será ativada. Para alicerçar a minha fala, trago uma fala de Nancy. Tocar agita e faz mexer. A partir do momento que aproximo meu corpo de outro corpo, seja este inerte de madeira, de pedra ou de metal, desloco o outro, ainda que com um desvio infinitesimal. O outro me afasta de si e, de certo modo, me retém. O tocar age e reage ao mesmo tempo. O tocar atrai e rejeita. O empurra e repele, pulsão e repulsão, ritmo de fora e de dentro, da ingestão e da rejeição do apropriado e do inapropriado. Esse deslocamento referenciado por Nancy acarreta várias reações subsequentes, ativadas por uma ação inicial, e no caso toque, o contato, ele seria indiferente, se não indiferente da materialidade, né? Tudo responde a essa ação. Para alinhavar as relações aqui tensionadas, subesticar, puxar as fibras elásticas sintéticas e elucidar corpo, referencio a artista afro-americana Singa Ngundi. E para contextualizar um pouco, ela nasceu em 1943 em Chicago. Ela começou a mudar de algumas cidades com a mãe, mas ela permaneceu e começou a produzir efetivamente em Los Angeles. E assim como muitos afro-americanos nos anos 60, a Singa ela tinha uma posição política quanto à sua autoimagem e ela era fortemente influenciada pela atmosfera da época, o domínio do racismo, a segregação e principalmente os movimentos de libertação negra, e o movimento contra a Guerra do Vietnã. E antes de adentrar na própria produção da Senga, é sempre importante trazer a fala do próprio artista sobre o seu trabalho. Então, também tem uma atenção em relação ao que vai ser conversado na comunicação. Então, a citação dela mesma. Para a decepção de muitos, a permanência nunca foi uma prioridade para mim. Então, retomando esse elemento de tempo que aparece em outra camada a ser acessada. A Senga ela coloca em evidência essa questão da durabilidade e da permanência de conservar um estado. Nos seus processos de investigação, ela tentou utilizar outros materiais juntamente com o nylon para efetivamente ter essa durabilidade maior. Porém, esse material ele devolvia para ela, causando destruição. O que foi incorporado para ela foi, então, esse poder transformativo das peças e não se preocupar mais com essa relação de conservação. Para a fala de hoje, na comunicação, eu vou recortar a produção dela e trazer apenas essa série iniciada nos anos 70. Responder s'il vous plaît. Responda, por favor. O próprio título, Responda, por favor, solicita por parte do material daquele que participa essa resposta para uma ação, decorrendo como resposta a partir da ação corpórea, né? Como se estivessem prontas para essa ação. Ela começou a produzir em 1975, após dar à luz o seu primeiro filho. Então, a gravidez ela foi um disparo, né, para ela começar a pensar nesse evento. E ela começar a pensar na elasticidade do corpo humano, principalmente do corpo feminino. Nesse cruzamento vida e arte, que culmina a provocação dessa comunicação, eu vou trazer uma outra afirmação da própria Senga sobre essa relação de transformação. Estava fascinada pela flexibilidade e durabilidade do corpo e as mudanças que ele atravessa, não só as alterações físicas da gravidez, mas também o psíquico. Ainda que não seja visível exteriormente, o corpo se transforma como passamos por muitas coisas.
Quando preenchi os nylons com areia, obtive essas formas sensuais que se pareciam com corpos. Era uma imitação do inchaço do corpo da flacidez dos seios. Então, quando ela pensou na meia calça, ela olhou para esse efeito da elasticidade e além corpo, que poderiam ser expressos pela materialidade. Importante mencionar que essas meias elas eram usadas por suas amigas ou adquiridas em brechó. Então elas tinham essa marca da ação do corpo anterior, já inscritas pelo próprio material. Interessava para Senga essa energia residual dos corpos. Às vezes as meias calças elas estavam sempre vinculadas a eventos sociais, seja casamentos ou entrevistas de emprego. Então todos esses eventos eles demandavam uma energia uma energia corpórea e que ficavam inscritas nos materiais. E essas ações elas eram relevantes para ela. A meia ela nunca volta para sua forma original após o uso e também tem essa relação residual em que se molda a meia calça e a meia calça também molda o corpo, né? E nessas articulações de além de esticar e explorar a atração, ela surgiu também com o elemento da gravidade, né? Que aparece quando começa a fazer uso da areia e dos materiais que poderiam fazer esse peso, né? Então essas peças elas sempre estavam à procura de algo, ou à procura do próprio chão ou da parede. E durante os anos ela foi confeccionando e expandindo essas outras composições no espaço para vários outros tamanhos, né? Tem algo de remeter, como ela mesma falou, a seios, testículos ou até mesmo órgãos. Então é pela paleta das meias, das cores de corpos, né, que ela flerta com essa ideia. E ela também flerta com a ideia da transparência, juntamente com a luz dos espaços expositivos, ela vai desenhando essas outras corporeidades. A meia calça ela é esse material facilmente encontrado, né, nos guarda-roupas, então tinha essa possibilidade de ser algo comumente encontrado, e recai nesses dispositivos a empatia do contato, né, das experiências vividas e resgatar memórias acessando essas experiências. Tem uma fala que é bem relevante falar, que ela mesmo pontua sobre o trabalho dela. Dos inícios gentis e firmes aos fins laços, o corpo só consegue suportar certa medida de pressão e tração até ceder, se nunca retomar a forma original. Depois de parir meu próprio filho, eu pensava nas amas de leite negras, amamentando crianças após crianças, tanto as delas como as de outras pessoas, até que seus seios repousavam sobre os seus joelhos, suas energias sugadas. Então tem algo de romper e ampliar questões, tornando essas esculturas corpos sociais, corpos usados, sejam eles corpos usados por outros corpos, orgânicos ou não orgânicos, meias calças ou bebês. Então, eu concluo fazendo esse atravessamento de atestar via produção da artista e também referenciando essas falas sobre o próprio trabalho dela, a potência inerente que reside nas fibras elásticas como material passível de ser ativado, produzindo questionamentos e percepções corpóreas e extracorpóreas. Agradeço o espaço e o aceite da comunicação.